Muito boa noite, nossos amigos e demais interessados nos estudos do Espiritismo. E hoje voltamos com uma nova edição da segunda série de vídeos sobre estudo do Espiritismo, apresentando uma nova edição do programa Conversando Doutrina Espírita, Conversando Espiritismo, ou Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje nós consultamos o Livro dos Espíritos, que é o livro Em Estudo e Análise, e o tema é a prece, oração e reza, que há uma diferença entre orar e rezar. Rezar é decorar, a prece vem mais dos devotos das religiões dogmáticas, mas o Espiritismo nos ensina a prece, o pedido que se liga ao coração, ao sentimento, que é justamente a verdadeira prece, a verdadeira oração a Deus, e não a reza, que é gravada, que a reza gravada, ela não se liga ao sentimento, é mais uma rotina daqueles que são devotos da religião. E na questão 658, para estudo, a prece, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: agrada a Deus a prece? Respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, quer dizer, ligada ao sentimento, pois que, para Deus, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que essa prece seja, mas é lida, porque é de lábios e não do coração. O sentimento não toma parte. Agrada a Deus a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais, responde os Espíritos a Kardec, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso, arrogante e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento do mal que praticou e da verdadeira humildade, que, pela resposta do Espírito, aqui o importante não é orar muito, mas orar bem. Orar bem significa, no entendimento da doutrina espírita, é orar com simplicidade, com humildade, seguindo o modelo daquele publicano que estava ao lado, como diz a Escritura, ao lado do fariseu, e o publicano, reconhecendo a sua inferioridade espiritual, seus defeitos, se submetia à vontade de Deus e reconhecia a sua inferioridade espiritual e moral, das suas imperfeições. E ele então se curvava e pedia com humildade, sem nenhuma exaltação, sem nenhuma arrogância. Aí Jesus diz que ele voltou para casa justificado, ao passo que aquele que seguia a religião de Moisés, que era o fariseu, achava-se com todo direito, reivindicava direito junto a Deus, como fazem os seguidores
de alguma crença religiosa do presente. Reivindica os direitos dele a Deus. Que direito tem junto a Deus? Se nós somos pecadores, cobertos de crime contra as leis de Deus, reivindicar direitos? Direitos de quê? Então era o caso do orgulhoso, do arrogante fariseu, que olhava para o outro e dizia que não era pecador como o outro, que pagava o dízimo, praticava o culto exterior da religião dele, praticava os rituais, mas era arrogante e reivindicava direito. Aí Jesus, na parábola, diz que esse aí voltou para casa não justificado, porque houve exaltação. E ele diz: aquele que se humilha será elevado por Deus, e aquele que é arrogante, que é exaltado, será humilhado. Esse é o sentido. E nós então recordamos aqui, diante dessa resposta do Espírito: mas não creais que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. E nós então nos lembramos de uma assertiva, não é? De um registro que faz o sábio Camille Flammarion, que era um apóstolo do Espiritismo, um sábio astrônomo da época de Allan Kardec, que ele faz em um dos livros dele, A Morte e Seus Mistérios. Cita um caso verídico de um rapaz que era membro da Igreja Católica, era um seminarista, católico fervoroso, e ele pegou numa estação um trem errado e tomou o destino errado. No meio do caminho, quando ele percebeu o erro, o engano dele, ele então tinha necessidade de chegar no destino dele depressa, no tempo certo. E ele então pensou até em corrigir esse erro pulando pela janela do trem. Mas ele pensou no poder da prece, da oração, e ele fez uma oração a Santa Maria, a mãe de Jesus, que era a santa da sua devoção. E de repente, quando ele menos termina a prece, ele viu que o trem ia parando justamente na estação que ele deveria saltar. E ele então, surpreso, aproxima-se do maquinista e pergunta: por que isto? Aí o maquinista disse que viu na frente dele, na pista do trem, viu na frente dele uma madre de branco e mais duas senhoras de branco, dando com a mão para o trem parar, e ele parou. E o rapaz saltou e agradeceu a sua santa pelo milagre que havia recebido. Ora lá, como ele era católico, ele dizia que foi um milagre. Mas como nós somos espíritas, aí dizemos que não foi um milagre, foi um fenômeno de aparição de 3 espíritos que, quando cumpriram a sua missão, atendendo à prece do rapaz, os 3 espíritos desapareceram na frente de todos e ninguém viu mais. Então é um fenômeno natural, um milagre para ele, porque ele era católico, um seminarista, mas para os espíritas é um fenômeno natural de visão de espírito, de aparição de espírito, atendendo à prece que foi feita por ele com necessidade, com seriedade e com fervor. E de maneira que nós vamos ler outra passagem aqui do Livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? Qual o caráter? E os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar em Deus, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele.
há três coisas. Podemos propor por meio da prece, louvar a Deus, pedir e agradecer. Às vezes nós fazemos a prece e Deus não nos atende no momento. Por quê? Porque a prece não tinha cabimento. O pedido é incoerente. Poderia Deus atender um pedido que poderia nos prejudicar? Não, porque o bom pai nega o pedido do filho a uma coisa que pode lhe prejudicar. E é justamente isso que ocorre. Mas o Espiritismo nos ensina que o pedido que não é atendido poderá ser atendido depois, mas quando não foi atendido, nós também devemos agradecer, para mostrar a nossa humildade e a nossa submissão à vontade do Pai Celestial. E de maneira que, na questão 660, que é a questão seguinte, Allan Kardec, que entrevista os espíritos superiores, aqui no Livro dos Espíritos, pergunta: a prece torna melhor o homem? Torna melhor em que sentido? No sentido moral e no sentido espiritual, para fazer mudança no homem, para o homem se corrigir de erros, de paixões, de se controlar na vida de uma forma geral. A prece torna melhor o homem nesse sentido? Os espíritos respondem sim, sim, porquanto aquele que ora a Deus com fervor e com confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais Deus lhe recusa, quando o pedido é com humildade, é com seriedade e com sinceridade, porque na visão dos espíritos o essencial não é orar muito e com muitas palavras, é orar com seriedade e com sinceridade, ou seja, orar bem. E orar bem é o que? É humildade, é simplicidade e é submissão à vontade de Deus. E não orar com arrogância, como dissemos a princípio. Alguns devotos de religiões reivindicam direitos a Deus. Que direito nós temos diante de Deus? Que direito? Se todos nós somos espíritos reencarnados, envolvidos, cobertos de crimes contra as leis de Deus, que já vem de outras encarnações, reivindicar direitos a Deus? Não. Então, fazermos então como o fariseu na parábola, que voltou para casa não justificado, porque era arrogante, cumpria o dízimo, os rituais da igreja dele, mas era arrogante, reivindicava direitos a Deus e se achava superior ao pobre publicano, que era tido como pecador, mas fazia uma prece com humildade. E Jesus disse: esse voltou para casa justificado. E então, meus prezados amigos e companheiros, voltamos a encerrar o programa Encontro com o Espiritismo e voltaremos noutra oportunidade com outro tema baseado no livro da Codificação Espírita. Muita paz para todos.